Vamos embora então, amigos, sem muita enrolação, né? Falar logo do nosso Vasco da Gama, porque olha, a situação tá difícil para o nosso Vascão. Difícil de segurar, né? De sustentar essa barra que vive hoje o Cruz Maltino na temporada de 2026. O Vasco tem, até o momento, olhando, né, esse ano, exatamente, vamos lá, os jogos, né, disputados nessa temporada de 2026 do Vasco da Gama. O Vasco tem 6 partidas disputadas, uma pelo Campeonato Brasileiro e 5 pelo Campeonato Carioca. O Vasco estreia enfrentando a equipe do Maricá e vence pelo placar de 4-2 em São Januário com uma brilhante partida do Ryan, marcando 2 gols. O Vasco empata com o Nova Iguaçu. O Vasco perde para o Flamengo, ou melhor, vamos corrigir, o Vasco é engolido, é amassado pelo Flamengo no Maracanã. Flamengo que, após ganhar do Vasco, perde 3 partidas seguidas contra Fluminense, São Paulo e Corinthians, ou seja, aquele jogo no Maracanã foi muito mais um demérito do Vasco do que um mérito do Flamengo. Não foi o Flamengo que jogou bem, não, cara. Foi o Vasco que jogou muito mal aquela partida. Aí o Vasco vence a fraca e frágil equipe do Boa Vista pelo placar de 3-0. E aí perde para o Mirassol por 2-1. Empata contra o Madureira ontem, 0-0 dentro de São Januário. Ou seja, são 6 partidas em 2026. São 2 derrotas, são 2 vitórias e 2 empates. Sendo que 2 empates, um contra o Madureira e o outro empate do Clube de Regatas Vasco da Gama no ano de 2026 contra o Nova Iguaçu. O Vasco empata com Madureira, Nova Iguaçu, vence Maricá e vence Boa Vista, e o Vasco perde para Flamengo e Mirassol. Os números, por si só, desses 6 jogos já representam muito bem o que é o Vasco nessa temporada. O Vasco ele vence os 2 jogos mais fracos, contra Boa Vista e Maricá. O Vasco ele empata os 2 jogos mais difíceis, assim, com 2 equipes consideradas pequenas fortes, que são Nova Iguaçu e Madureira. E o Vasco perde para as 2 melhores equipes que enfrentou, Flamengo e Mirassol. E me preocupa até porque quinta, depois de amanhã, o Vasco tem mais um jogo contra uma equipe considerada grande, cara. O Vasco tem Chapecoense, segundo jogo do Campeonato Brasileiro. Chapecoense que deu de 4 no Santos, tá? Na estreia do Brasileirão. E com essa bola que o Vasco jogou ontem contra o Madureira, eu me preocupo. O Vasco da Gama ele fecha a partida sem marcar nenhum gol contra a frágil equipe do Madureira e ainda vendo uma bola parar no travessão. O Vasco ontem ele teve sérias chances de perder a partida. Mais um jogo muito ruim do Vasco da Gama, um primeiro tempo muito bagunçado do Cruz Maltino. E independente, o Vasco tendo jogado mal ou bem, independente do Vasco ter criado chance, até porque criou, eu não vou aceitar o Vasco da Gama enfrentar o Madureira e não vencer a partida. Eu, Lucas, nasci, cresci e hoje, diante da minha criação como vascaíno, entendo que é inadmissível dentro de São Januário o Vasco enfrentar o Madureira e não vencer. É obrigação vencer a Madureira jogando dentro de casa. Uma partida em que o Vasco começa a ter organizado e aí começam as loucuras do técnico Fernando Diniz e o Vasco acaba a partida com uma escalação louca, sem lateral esquerdo, porque o Piton sai e não entra nenhuma peça na posição, com Cuesta e Hugo Moura na zaga, um volante na zaga, na lateral direita com Puma, jogando praticamente como atacante, Tietê sendo o único volante, e um quinteto ofensivo, né? Porque o Vasco fecha com David, com Inestrosa, com Andrés Gomes, com Adson, com David. O Vasco fecha o jogo ali num 2-5. Uma loucura. 2-2-6, sei lá. E tinha o Minete, 6 atacantes, cara. Ah, David, Andrés Gomes, Adson, Inestrosa, Minete, e ficou faltando mais um aqui que eu falei agora recentemente. Que loucura, cara. O que o Diniz está fazendo? E é claro, hoje é pressionado. Porque o Vasco não apresenta um bom futebol em campo, muito pelo contrário, o futebol hoje que o Vasco da Gama apresenta é muito ruim. O Diniz foi vaiado e além de um futebol ruim, os números são ruins, ou seja, nada consegue defender o trabalho do Fernando Diniz. Nos últimos 18 jogos,
são apenas 4 vitórias, são 3 derrotas, são 3 empates e são 11 derrotas. Nos últimos 18 jogos, o Fernando Diniz tem um aproveitamento de 27%, é um aproveitamento horroroso do técnico Cruz Maltino. São 28 gols sofridos. E eu gosto do Diniz. Eu, Lucas, gosto do Diniz. Mas tem que ser feita alguma coisa. Eu não vou ser um engenheiro de obra pronta não, tá? Eu acho que a demissão hoje é super passível. Eu não acho que tenha que acontecer. Vou dar minha opinião por quê. Porque o Diniz pega o telefone e liga para o Brenner para fechar. O Diniz pega o telefone e liga para o Inestrosa para fechar. O Diniz pega o telefone e liga para o Saldívia, para o Rojas. O Vasco tem 4 jogadores que estão hoje no Vasco pelo Diniz. Também, mas por uma grande influência. Então você demitir o Diniz agora pode acabar criando, infelizmente, um desgaste interno. E o Vasco vai segurar. O Vasco vai segurar. O Diniz não será demitido nesse início de ano. Até o final desse mês de janeiro, de fevereiro, o Vasco vai segurar Fernando Diniz e você pode ter certeza que isso vai acontecer. Mas é difícil, cara. Eu acho que esse jogo de quinta-feira é primordial. O Vasco ele tem que vencer a Chapecoense no Brasileiro. Se não vencer a Chapecoense em casa, na segunda partida do Campeonato Brasileiro, o senhor presidente Pedrinho, o senhor diretor técnico Felipe, eles precisam sentar, conversar e tratar dessa situação do técnico Fernando Diniz o quanto antes. Porque o Vasco da Gama ele tem um elenco bom, cara. O elenco do Vasco é bom, só que o desempenho é horroroso. E o técnico Fernando Diniz ontem na entrevista coletiva falou sobre a opinião dele com relação a mais o resultado ruim. Ele disse isso daí. Realmente, boa noite. Para recuperar a confiança da torcida, tem que ganhar o jogo. Não tem outra coisa. A torcida está no direito de vaiar, tem que saber aceitar a crítica da torcida. A torcida, de mim, só vai receber elogio. Não tem nada. A torcida do Vasco é fantástica. Não tem nada. Vaiou merecidamente. A gente tinha que produzir mais. A gente tinha que ganhar o jogo e produzir mais, ter mais inspiração. Daqui a gente fez uma partida péssima. Não é questão dessa. A gente teve 2 bolas na trave, teve um pênalti perdido, teve um outro pênalti não marcado, finalizamos 26 vezes, mas não foi o suficiente. A gente tinha que ter tido mais inspiração e ter vencido o jogo. É, amigo vascaíno, Fernando Diniz nas palavras. Concorda com as palavras do técnico Cruz Maltino? E teve mais, tá? Até porque muita gente começa a se perguntar, será que os atletas estão fazendo corpo mole? Porque tem isso, né? Às vezes o jogador, cara, ele tá começando a cansar, não tá gostando das atitudes. O Diniz teve uma atitude bem chata com o Hugo Moura na partida lá em São Paulo, gritando com o Hugo Moura, falando que o Nuno Moreira, não tava fazendo nada. Será que isso tá queimando o grupo? Será que isso tá prejudicando? Será que o grupo tá querendo que o Diniz caia? E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.